Há um ditado nordestino que diz que até as pedras ouvem. Pois bem, se depender de uma pesquisa recente da Universidade Federal de Pernambuco, não seria de se estranhar se um dia as pedras resolvessem também andar. Calma lá, que isso é uma metáfora que a gente está apresentando para introduzir uma matéria muito interessante que foi publicada na Physical Review Letters, no mês passado, em agosto. E esse estudo mostra que um par de quimions, que são estruturas magnéticas nanométricas, né, podem funcionar como um nanomotor topológico capaz de se autopropelir com uma velocidade muito grande dentro de um material antiferro magnético, né? E o interessante é que o movimento desses redemoinhos magnéticos, de certa forma, imita o comportamento de bactérias e microalgas, que também possuem uma forma diferente de movimentação, né? E também são sensíveis ao ruído da temperatura ambiente, né? E que isso provoca reorientação e reorganização de suas trajetórias, né? E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje aqui no Destaque em Física com o professor Clésio de Souza Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, e seu aluno Matheus Correia, que participaram dessa pesquisa que foi publicada na Physical Review Letters, né? Primeiro, Clésio e Matheus, eu gostaria que vocês se apresentassem, com um breve resumo da trajetória de vocês. Pois não. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? Obrigado pela entrevista. Bom, eu sou Clécio Clemente de Souza Silva, sou graduado, com mestrado e doutorado em Física aqui pela UFPE e sou professor da UFPE desde 2006, né? Onde tenho atuado principalmente em Física da matéria condensada, mas nos últimos 10 anos comecei a ter outros interesses e tenho atuado também em uma área chamada Soft Matter, né, em que matéria ativa é uma das sub-áreas dessa área de Soft Matter, né, e aí ficamos muito felizes com essa interseção entre duas áreas do grupo, a matéria condensada e o Soft Matter, né, que a gente vai conversar um pouco mais já já. Bom, boa tarde também para todo mundo. Meu nome é Matheus Valença, eu sou estudante de doutorado aqui da Federal de Pernambuco também. Assim como o Clássico, eu sou meio prata da casa aqui, então eu fiz a graduação, bacharelado em Física aqui, mestrado aqui, e estou terminando o doutorado em Física aqui com o professor Clássico me orientando. No caso, a gente está trabalhando no meu doutorado com esquímios magnéticos, né? Esse trabalho que você destacou é o meu segundo trabalho com Clécio, a respeito disso. E, inclusive, esse artigo decorre em parte do primeiro, né, que a gente vai discutir a seguir. E gostaria que vocês comentassem sobre como, a, como surgiu a ideia dessa pesquisa, né? ah, com relação o que motivou vocês a realizarem esse estudo para que se descobriu, né, que os químions ele se movimenta dentro de um material antiferromagnético, né? Como foi essa descoberta? Como foi essa pesquisa, né? Que pergunta vocês estavam buscando responder quando descobriram isso? Como o Matheus falou, né, a semente desse trabalho vem de um trabalho anterior que publicamos no Physical Review B no ano passado, que era um trabalho para tentar entender como esquirmions antiferromagnéticos se movem em um material antiferromagnético sintético, né? Aí, esses materiais são de grande interesse atualmente porque os esquirmions nesses materiais atingem velocidades absurdas, né? Já comprovados experimentalmente. Então, o recorde de velocidade de esquirmions é desse tipo de material. Mas essas velocidades são adquiridas quando você aplica uma corrente elétrica, né? Ou seja, então tem custo energético, né, para você mover esses esquímios. E aí a pergunta que a gente se fez é
quais formas seriam possíveis, né, para sem a necessidade de aplicar. E aí a gente estudando como interagem esses esquímios dentro do material, né? Porque são esquímios diferentes porque eles são, na verdade, é um par de esquímio, né? Um esquímio, um redemoinho girando de um jeito, né? Em cima, na camada de cima, e um redemoinho girando de outro jeito na camada de baixo. E aí os dois, eles interagem entre si, né? Eles se atraem, né? E isso tem propriedades bem interessantes e tal, mas a pergunta básica é como mover conseguirem atingir essa autopropulsão. E, professor, a pergunta básica é como atingir essa autopropulsão, né? E quando o senhor comenta que as velocidades são muito grandes, né? Queria que o senhor pudesse dar uma noção de quão rápido isso é com relação a organismos como bactérias e microalgas, né? Que são as comparações que vocês fazem, na pesquisa, né? E às vezes a entrevista está cortando um pouquinho, mas dá para entender o que vocês falam, tá? Se de repente der Ah, tá já. um corte muito grande, eu aviso. Ok, Aham. certo. Bom, quanto à escala, né, de velocidades, eu acho que é mais simples a gente pensar em algo mais corriqueiro, como a velocidade que uma pessoa consegue correr, qual a velocidade máxima que um ser humano consegue correr, né? Temos o recordista dos 100 metros rasos, o Usain Bolt, né? Que chega a 45 quilômetros por hora, quase, né? Isso dá algo em torno de uns 12 metros por segundo, e ele é um cara alto, né? Tem uns 2 metros de altura. Então, normalmente, a gente mede velocidade de sistemas autopropelidos em tamanho de corpo por segundo. Então, o Usain Bolt ele tem 2 metros de altura, numa velocidade de 12 metros por segundo. Então, são 6 alturas por segundo. Ele consegue correr, né? Que é bem impressionante, né? Ele consegue correr 6 alturas do próprio corpo por segundo. E interessante é que as bactérias elas se movem em velocidade parecida. As bactérias têm algo em torno de 10 microns de tamanho, e se movem em velocidades em torno de 100 microns por segundo. Então, são em torno de 10 corpos, 10 tamanhos de corpo por segundo. Boa parte dos seres vivos é dessa ordem de magnitude, né? Quando você mede a velocidade em corpos por segundo. Quando você vai para os esquímios autopropelidos, que a gente está prevendo, né, com essa teoria, a escala é completamente outra, porque o esquímio ele se move, a velocidade máxima que a gente conseguiu detectar foi algo em torno de 2 metros por segundo, né? A velocidade absoluta do esquímio, vamos dizer assim, só que o tamanho do esquímio é 10 nanômetros. Né? Então, é extremamente diminuto. Né? Então, isso dá algo como 200 milhões de tamanhos de corpo por segundo. Então, eu fiz uma continha aqui rápida. Se o Usain Bolt corresse a uma mesma velocidade, né, ele ultrapassaria 400 milhões de metros por segundo. Né? É muito rápido, Então, sim. seria extremamente rápido. Só para dar uma ideia da escala, né, de velocidade. E tanto o professor Clécio quanto o Matheus, né, queria saber de vocês, explicar o que seria esse ruído térmico, né, que eu acredito que esteja correlacionado com as mais diferentes graus e formas de expressão de temperatura, né, e, e como que esse ruído pode influenciar a movimentação dos isquímios. É, o nosso trabalho ele é baseado em simulações micromagnéticas, né? Então, a gente coloca no computador uma espécie de tabuleiro em que eu tenho lá a minha amostra ferromagnética. Né? E aí eu posso adicionar vários ingredientes nesse tabuleiro para que os spins do material interajam entre si. Uma das formas de você reproduzir as condições da natureza é considerar uma interação térmica, ou seja, dizer que o sistema tem uma certa temperatura, né, que se manifesta através de flutuações térmicas. É um ingrediente que a gente coloca ali no material.
A gente estudou esse fenômeno de autopropulsão com e sem temperatura, né? Com temperatura, a situação fica um pouco mais fidedigna, né? Em relação ao que acontece na natureza. O que a gente observou foi que é possível que, quando a gente adiciona esse componente da temperatura, né, você começa a observar no esquimio uma autopropulsão que reproduz os comportamentos desses micro-organismos, né, de bactérias, de algumas células ciliadas, que é um movimento muito específico, né, porque quando você olha um videozinho, por exemplo, de uma bactéria como Escherichia coli, né, que é uma bactéria comum, você vê que ela apresenta um certo movimento aleatório, né, meio que errático, mas às vezes ela opera alguns tipos de, por exemplo, reversão de movimento, né? Como se ela trocasse subitamente a direção, ou às vezes ela pode simplesmente inverter completamente assim o sentido em que ela está se movimentando, né? Então, o ingrediente da temperatura, né, desse ruído térmico, acaba fazendo o esquirmion autopropelido, que sem temperatura ele tem essa autopropulsão, mas ele vai de forma reta, meio que de forma perpendicular à ligação entre que se forma nesse par. Quando a gente adiciona a temperatura, aí ele começa a apresentar um comportamento que mimetiza aí esses comportamentos desses micro-organismos. Que coisa incrível, que coisa mais bonita, né? E esse nanomotor, né, que vocês chamam, nanopropulsor, né? Ele é nanomotor topológico, perdão. Ele em termos práticos, que aplicações que pode ter a nanorobótica ou dispositivos inteligentes, né? E se é possível integrar dispositivos na área de saúde, né? E como vocês estão falando de bactérias e tudo mais, né? Fiquei pensando que de repente isso pode estar andando pelo nosso corpo, curando doenças, por exemplo, né? Seria o caso? Bom, é- pelo menos para mim é difícil vislumbrar uma aplicação direta, né, nessa linha, né, de aplicar diretamente no nosso corpo, porque os esquímios eles se deslocam e nadam no próprio material magnético. Porém, como eles são muito pequenos, se movem muito rápido, você poderia fazer experimentos com uma grande quantidade desses esquimos autopropelidos. Você pode brincar de formas diversas, né, com esses esquímios em um laboratório no chip, como se diria, né? Ou seja, você tem todo um parque de diversões ali para o cientista ou engenheiro, né? Num pedacinho de material, né, muito pequeno, para testar várias possibilidades, né? Inclusive aplicações, sim, em biologia, né? Porque às vezes você precisa, por exemplo, uma aplicação muito comum de matéria ativa é a entrega de medicamentos, né? Diretamente nas células, e aí você precisa de formas engenhosas para desenvolver um robozinho que vai navegar para a célula que você precisa. Então, esse robozinho ele é composto de partes e você precisa conectar essas partes de forma muito específica para ele cumprir uma tarefa muito específica, né? Então, talvez brincando com os esquemas, você consiga propor formas, né, de montagem desses robozinhos, né? Acho que o Matheus Só tem um comentário complemento, também. né, ao que o Clécio comentou. Acho que a viabilidade também é uma aplicação distante, né, mas a viabilidade vem porque essa autopropulsão ela vamos dizer, ativada pela introdução, manipulação de campos elétricos ou magnéticos ali na amostra, né? No caso, no nosso sistema na amostra. Então, a gente tem um certo grau de controle sobre o movimento de um par de isquímios, né? Ou ainda que a gente tá com um trabalho em andamento, mais de um par, né? Como o Clássico falou, agregar vários pares
explorar algumas questões de simetria para poder controlar o movimento dessa entidade, né, digamos esse, entre aspas, nanorobô, para fazer o que a gente deseja, né? Agora, assim, realmente a aplicação direta ainda está distante. A outra questão também com relação a justamente essa analogia com a física biológica, né? E as bactérias, elas acabam se movendo pelo ATP, né? É uma questão química, né? E de energia. E no caso do esquimel, são forças diatrópicas não recíprocas, né? Queria que vocês explicassem o que são as forças giotrópicas não recíprocas, né? E quais são as diferenças entre a, a energia química do ATP e as forças geotrópicas não recíprocas dos esquímios. Bom, essas forças girotrópicas, elas são, na verdade, resultantes da interação com o campo externo que está oscilando, né? Então, a fonte de energia, no caso dos esquímios, na verdade, é o campo eletromagnético, né, que o pesquisador colocaria lá na amostra, né? Então, da mesma forma que a bactéria tem disponível para ela, né, um monte de substância química que ela pode usar para consumir energia, né, e se locomover, os esquímios eles consomem essa energia eletromagnética. Aí a questão, a semelhança entre os dois sistemas é a forma com que se consome essa energia, né? Então, a bactéria, ela não consome de qualquer jeito, né? A molécula do ATP lá vai entrar no lugar certo, na hora certa, né? Para produzir o movimento do flagelo da bactéria, né? Para produzir a rotação necessária para ela se locomover, né? Então, no caso dos esquímios, existe um casamento entre a frequência que você está aplicando do campo eletromagnético e a frequência com que eles se movem, né? E aí eles tomam proveito dessa espécie de ressonância para consumir a energia da forma mais eficiente possível e aí produzir essas diferentes forças girotrópicas, né? Que o esquímio ele tem uma força extra semelhante à força a força que faz a bola de futebol fazer um desvio, né? Quando você chuta de três dedos, então a bola ela vai para frente e faz um desvio, né? Que nem lá o gol do Roberto Carlos na Copa de 2002, né? O esquimio tem essa força também que é chamada força de Magnus, né? E o engraçado é que o movimento da autopropulsão é toda devida a essa força. Porque a outra força que colocaria o esquímio para frente, por exemplo, quando você aplica uma corrente, né? Essa corrente jogaria o esquímio para frente e a força de Magnus jogaria o esquímio para o lado. Só que como os esquímios eles interagem como se fosse o espelho do outro, a força que jogaria o esquímio para frente é cancelada, né? E sobra apenas a força que jogaria ele para o lado. Então, por isso que eles se movem, né, perpendicularmente a essa ligação deles. Né? Então, quando ele está se aproximando, essa força vai numa direção, quando ele está se afastando, vai na outra direção. Só que aí existe uma não reciprocidade, ou seja, a força é mais forte quando eles se aproximam do que quando eles se afastam. Isso se deve à forma com que o par de isquímio consome essa energia eletromagnética, né? Semelhante ao que a bactéria faz quando consome energia química. E só um adendo, assim, uma ironia um pouco, assim, que o artigo anterior que a gente estava trabalhando, né, um dos interesses de trabalhar com a configuração que a gente trabalhou, né, de ter esse par, justamente seria, né, eliminar essa força que costuma desviar os isquímios, né? E aí, quando você quer que o isquímio, tipicamente nas aplicações de magnetismo, né, quer que ele vá numa direção bem definida, né, que ele não desvie para a borda e seja eliminado, a gente busca eliminar essa força, que foi um dos objetivos do primeiro artigo. Nesse artigo, essa força surge como mecanismo, né, para explicar essa autopropulsão dos isquímios.
E é interessante que quando vocês acabam fazendo a comparação, né, com as microalgas e com as bactérias, né, o interessante como na brincadeira que eu fiz das pedras que ouvem, né, elas vão começar também a andar, vem na mente essa coisa bonita entre onde começa uma coisa e termina outra, né, onde começa a biologia e começa a física, né, e na visão de vocês essa pesquisa, essa curiosidade, ela pode abrir caminhos para descobrir, pode parecer sensacionalismo, né, dizer isso, mas vida em padrões magnéticos, até porque queria comentar com vocês que uma coisa de alguém leigo como eu, né, que o corpo humano também é feito de vários elétrons e prótons e nêutrons e tudo mais, né? E se os esquímios aparecem em elementos antiferromagnéticos, mas eles já tiveram notícia de aparecer no corpo, por exemplo? Ou isso é completamente impossível? Bom, aparecer no corpo, não, não imagino como isso seria possível no momento, mas né, a vida sempre traz surpresas, né? Porque o material ele é muito específico, inclusive ele é chamado de material antiferromagnético sintético, né? Ele não aparece naturalmente na natureza, você precisa sintetizar. Então é uma forma muito específica de crescer a amostra, né? Você vai camadinha por camadinha empilhando, né? E aí tem o resultado, né? São os metamateriais, né? São materiais que você junta para ter propriedades novas, né? Então esse é o material antiferromagneto sintético. Quanto à questão da vida, com muitas aspas, né? Obviamente, é, bom, logicamente existe uma certa imitação de uma faceta da vida, né? Que é o movimento, né? Outras coisas como reprodução, alimentação, né, são características de alguns organismos vivos, não apareceria, mas eu acho que é muito inspirador você ver como sistemas tão simples como os esquímios, né, se comparado com uma bactéria, que é uma estrutura molecular super complicada, né, como é que uma coisa tão simples quanto esses esquímios, que são coisinhas redondinhas, não tem nada demais, assim, não tem uma estrutura complexa, né? Você consegue reproduzir fenômenos complexos, né, exibidos por organismos vivos, né, e de forma tão semelhante. A trajetória que esses pares de isquímios executam, né, na tela do computador é incrivelmente semelhante à de uma bactéria na tela de um microscópio, né? Então é realmente impressionante, mas eu acho que é só uma ponta de um iceberg de possibilidades, porque a gente olhou apenas para um único par, né? Então, como o Matheus estava falando, né, a gente já está trabalhando com combinações de pares, o que é que você pode fazer com muitos desses pares juntos, né? Por exemplo, um peixinho no aquário ele tem um comportamento, quando ele está junto de um cardume, o comportamento é completamente outro, né? Você começa a ter fenômenos coletivos, né? E isso se observa na física da matéria ativa, né? Fenômenos coletivos, mesmo em estruturas inanimadas, né? E aí a gente pretende também investigar nessa linha, né? Como é que esses esquemas se comportam quando estão juntos em uma espécie de cardume, né, de esquemas. Que legal, e era exatamente isso que eu ia perguntar sobre os novos passos, né? Como vai ser realizada essa nova etapa da pesquisa, né? É, e qual a estrutura que vocês precisam para continuar com essa pesquisa em andamento, né? Porque eu acho que depende de computadores superpotentes, né? E também muito estudo, né? A sequência imediata de trabalho é continuar essas simulações micromagnéticas, né? Que a gente simula esses materiais magnéticos com a ajuda de um cluster de computadores que a gente tem aqui no laboratório. Claro que a gente pensa eventualmente assim, né? Conjectura uma realização experimental desses esquírmions autopropelidos, né? Porque a realização experimental de esquírmions ela já é bastante comum, vamos dizer.
mas talvez controlar todas essas variáveis experimentais para ver o fenômeno acontecer, aí talvez seja uma questão que a gente tem pensado, né, para buscar alguma colaboração com algum outro grupo que já trabalhe, né, com esquímios. Tem alguns grupos, né, no mundo que a gente percebe que seriam capazes de observar, mas é muito difícil você cravar que material, né, quais propriedades do material vão ser certinhas para observar, né? Porque uma coisa é você fazer em teoria, outra coisa é no experimento, tem uma série de variáveis, né? Então a gente precisa, uma parte importante da pesquisa é justamente avançar na compreensão do quais são os ingredientes necessários para observar o fenômeno, né? Quais são as características que o material tem que ter, em que faixa, né? Até para ajudar os experimentais a tentar realizar, né? Eu acho que seria o ponto alto dessa pesquisa seria realmente a realização experimental. Todo teórico sonha, né? Em ver uma realização experimental da sua teoria. Legal. Gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de acrescentar mais alguma informação de algo que eu não tenha perguntado nessa entrevista, né? Acho que não. Eu só uma curiosidade, assim, que você comentou perguntando se tem esquímio no corpo humano, né? Os esquímios, né, a estrutura que os esquímios têm, ela não está restrita a sistemas magnéticos, né? Já tem trabalhos, tem um trabalho pelo menos que mostra a tentativa de construir esquímios na água, através de interferometria na água. Então, existe meio que uma topologia ali, né, de fundo que você pode explorar em outros sistemas que não os magnéticos, né? Inclusive, existem estruturas parecidas com esquímios que apresentam essa autopropulsão também em cristais líquidos. Eu fui para uma conferência e eu bati de cara com um grupo que fazia exatamente o que a gente estava fazendo, só que em um contexto completamente diferente. Então, assim, existe uma certa. Não é algo tão restrito, né? Como o título, por exemplo, do artigo pode levar a crer, né? Antiferromagnetos sintéticos, é alguma coisa muito específica que a gente construiu ali ad hoc para o experimento, né? Então, talvez, né, tenha umas conexões aí com a natureza, quem sabe. E lembrei também de uma questão de pedir para que vocês explicassem também a participação do núcleo de tecnologia do Centro de Ciências, do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE, né? Houve um pesquisador também que na Sim, é o pesquisa, professor Juan Carlos. o João Carlos? Juan Carlos, ele é de origem Ah, colombiana. O professor Juan Carlos Pinha, cubana, é colombiana, de origem colombiana. colombiana. Ah, sim, que legal. Queria que Ele vocês foi falassem sobre a estudante aqui, pesquisa. é, ele foi estudante aqui do departamento e hoje ele é professor do campus do Agreste, né? E, bom, a pesquisa foi feita por nós três, né? Matheus, eu e ele, e foi bem simbiótica, né? A pesquisa, cada um fez uma parte, a parte que integrou, né, o todo do artigo. E o Juan, ele fez as simulações que permitiram a gente entender como os esquímios interagem, né, para a gente tentar ver quais são as propriedades de autopropulsão a partir desse mapa que ele fez inicial, né, das interações. Né. Então, foi uma parte bem importante da pesquisa. Tá ótimo, então. Gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e Eu agradeço. parabenizá-los pela pesquisa. E muito Obrigado. 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 Quem está nos acompanhando poderá ter acesso à pesquisa no link da descrição do vídeo no canal da SPF no YouTube. E foi um prazer conversar com vocês. Espero conversar com vocês Igualmente. mais vezes. Obrigado. Até logo. Até mais.